Muito bom dia a todas e a todos. Saudações. Nosso assunto de hoje é capital e trabalho. Mais precisamente, século XVIII e século XIX. A Idade Moderna, chamada Idade Moderna, que os historiadores classificam aí entre século XV, né, ao século XVIII. Alguns autores falam na tomada de Constantinopla em 1453, né? Até a Revolução Francesa, 1782 e 92, como esse período da chamada Idade Moderna. Essa chamada Idade Moderna é considerada aí a coexistência entre duas estruturas, né, políticos, econômicas e sociais, né? Então, você tem aquela estrutura política e econômica constituída na chamada Idade Média, o feudalismo, o absolutismo monárquico, né? A servidão. Então, no plano político, o absolutismo monárquico, né? No plano econômico, o feudalismo como modo de produção. No plano social, a servidão como base da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, nesse período, é a existência também ou é o surgimento do que nós vamos falar aí para frente, um pouco do chamado novo, que é justamente no plano econômico, o surgimento do capitalismo, né? E, consequentemente, do trabalho remunerado, ao trabalho assalariado, trabalho livre, versus, né, contra a servidão, né, os servos. Aí vão surgir os operários, os proletários, né, trabalhadores urbanos assalariados. E no plano político, a grande luta entre o absolutismo monárquico e o que a burguesia, essa nova classe que surge aí dentro da Idade Moderna, vai tratar como soberania popular, soberania do povo. Então, nós vamos ter na Idade Moderna, nesse período do século XV ao século XVIII, a coexistência desses dois princípios, né? O considerado velho, herdado da Idade Média, e o novo, agora constituído durante a Idade Moderna. Compartilho com vocês o PowerPoint para a gente seguindo o que nós vamos chamar desse nosso tópico, capital e trabalho. Então, veja, é a formação do que nós chamamos do mundo ocidental contemporâneo, final do século XVIII e século XIX. Tá bem? Então, vamos lá. Assim, dito para vocês, contextualizada essa coexistência do velho e do novo, né? Bom, então, entendendo que o velho, representado aí nas forças políticas pela monarquia absolutista, pela nobreza, pelo clero, e esse novo agora representado pela burguesia, o proletariado, isso está sendo constituído emergente. Essa burguesia, ela, né, durante a Idade Moderna, é a que vai sustentar, de fato, economicamente, o antigo regime, o velho, por assim dizer, né? As monarquias absolutistas. Então, ela tem uma força econômica ascendente, cada vez maior, e uma importância muito grande nesse sentido, né? Dela patrocinar os exércitos, os impostos, né? E as forças de segurança, etc., que fundamentam, estruturam, dão suporte a essa monarquia absolutista. Mas veja,
Os interesses dessa chamada burguesia nova, né? Esse novo representado pela burguesia e daqui a pouco pelo proletariado, os interesses políticos e econômicos, eles não são os mesmos interesses dessa tríade, desse trio, né? Monarquia, nobreza e clero. Os interesses não são os mesmos. E aí, né, eles vão entrar em choque. Vamos compreender, por exemplo, estou dizendo para vocês a situação político-jurídica da burguesia. Veja, a burguesia é importante enquanto economia, porque é ela que sustenta com seus negócios, com a sua produção. Essa burguesia agora que é dona, né, do processo produtivo. Nas corporações de ofício, nos grandes, na grande rede de comércio, né, na expansão marítima, comercial, nos investimentos, né, no financiamento. Então, essa burguesia é detentora desse capital. Né? Então, economicamente, ela é muito importante. Juridicamente, ela não tem poder. Por quê? Porque ela pertence ao povo. A monarquia, a nobreza e o clero consideram a burguesia como pertencente ao povo. Então, ela não tem direitos. E o povo vive em servidão. O povo é servo. É isso? Ela está naquele nível, né? As sociedades eram estratificadas dessa forma. Na França, por exemplo, chamados estados sociais, né? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. A burguesia do terceiro estado é povão e sem direitos, sem participação, embora fosse responsável pelo manter o regime. Então, essa situação da burguesia. A burguesia percebe que está na hora, né? Ela está fortalecida de fato, já há com ela uma consciência constituída, né? De que está na hora de mudar. Sim? Há uma necessidade de mudanças extremas, mudanças estruturais radicais. Então, o pensamento, a partir então, principalmente, né, dos chamados racionalistas do século XVII, nós falamos anterior aí, né, na Revolução Científica no século XVII, né, no plano da filosofia, né, figura aí de Immanuel Kant, de John Locke, de René Descartes, né, George Berkeley, Francis Bacon. Então, esses racionalistas já falam num mundo em movimento, um mundo que está em mutação constante. Então, está na hora de mudar essa estrutura político-jurídica, consolidada aí na chamada Idade Moderna. E que esse pessoal, né, vai chamar de o Velho Mundo, o antigo regime na França, né? Ancien Régime. Então está na hora de mudar, porque as ideias agora, a ideia é de evolução, de progresso, de desenvolvimento. As coisas não são mais estáticas, agora as coisas são concebidas como tudo em constante mudança. Então, para tal, foram importantíssimos aí, né, o surgimento do chamado movimento, a Era das Luzes do século XVIII. Sim, os meados do século XVIII era chamada época das luzes. As luzes que vão iluminar agora a história daqui para frente. Então, o movimento do iluminismo foi importantíssimo, certinho? De um lado, esses iluministas vão, né, essa burguesia patrocinando esses pensadores iluministas, vão, né, a contraposição está aí constituída, confrontada, né, de um lado, na economia, de um lado, o mercantilismo versus o liberalismo. Ou seja, o laissez-faire, o laissez-passer, deixa fazer, deixa passar. A economia é dirigida por suas leis naturais. Não tem que ter esse intervencionismo radical do Estado, representado na doutrina mercantilista.
No campo da política, no absolutismo, o poder absoluto, poder divino dos reis, versus agora o que eles vão pregar, esses pensadores, a chamada soberania popular, de que é no povo que representa o poder. O governante nada mais é do que um representante do poder do povo. O povo colocou lá para representar os seus interesses. É isso que nós chamamos de soberania popular. Manifestada pela primeira vez lá na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Nós, o povo dos Estados Unidos. Pela primeira vez, esse povo que foi ignorado, né, historicamente, agora ele se manifesta numa declaração de independência. Então, é um documento que está lá até hoje, não é isso? Então, o iluminismo importantíssimo, esses pensadores, os críticos, os grandes críticos do iluminismo, nós vamos falar nele daqui para frente, né? John Locke, o inglês John Locke, né? Com o Estado liberal, Montesquieu, né? Crítico do poder absoluto e a divisão dos poderes, do poder político, né? Voltaire, né? O homem que discutia as relações de liberdade de pensamento, a liberdade de estar, né? Liberdade como um todo, né? Jean-Jacques Rousseau, esse grande defensor da soberania popular, da soberania do povo, né? Considerado aí o pai da democracia moderna. Então, qual o caminho a ser seguido por essa burguesia emergente? Agora, senhora da economia. A revolução. Não tem outra saída a não ser derrubar o velho e instituir o novo. Então, a revolução sempre entendida como um momento de transição, cujas forças anteriores e as forças consolidadas e as forças que estão propositadas entram em choque. Certinho? Então, o momento é o momento da revolução. Ela vai patrocinar aí, junto do povo, recrutar o povo, os camponeses, os trabalhadores, etc., né? Esse núcleo do qual socialmente ela pertence, para tomar o poder, para assaltar o poder político da nobreza, né? Da monarquia, da nobreza e do clero. Também é um assunto que a gente vai tratar mais para frente, chamadas revoluções burguesas, entre as quais, na economia, a gente vai falar da Revolução Industrial, né, que é quando, de fato, a burguesia consolida o capitalismo enquanto modo de produção dominante, predominante, né? E aí vencendo o modo de produção feudal, o modo de produção escravocrata, que ainda existia nas colônias, né? As colônias europeias aqui na América, em outros, né? Certinho? Né? A independência das 13 colônias inglesas na América, que é o primeiro passo, de fato, politicamente, né? Para contestar o antigo regime. A Revolução Francesa, que é considerada o grande momento, né? Onde todas as forças se encontram, se debatem, né? E aí cabeças rolam, de fato. Né? É uma revolução extremamente radical, não é isso? A contra-revolução, vamos dizer assim, porque a reação conservadora lá na Santa Aliança, no Congresso de Viena de 1815, mas a reação de volta né, dessas forças emergentes nas revoluções liberais de 1820, 1830 e 1848, que sacode a Europa inteira. Agora, chama atenção para vocês para 1848, que é justamente, né, essa dupla burguesia e povo derrubando o antigo regime, né?
Com o advento da Revolução Industrial, surge uma classe trabalhadora, uma classe operária, agora já com consistência de classe social. Certinho? No debate da luta, na tomada do poder pela burguesia, com o apoio, né, do povo, dos operários, dos proletários, esses proletários percebem que a burguesia apenas utilizou esse povo para assumir o poder a seus interesses e a seu benefício. Em 1848, nas revoluções lá na Europa, especialmente na França, é o rompimento dessas duas forças revolucionárias. Então, nós vamos assistir agora que esse proletariado, né, percebendo agora já com consciência de que ele era usado por essa burguesia a serviço dos interesses da burguesia, ele vai romper, porque os seus interesses não são os interesses da burguesia. Essa burguesia que representa o capital, dona dos meios de produção, paga um salário para esse proletariado que não tem as forças de produção, não tem os instrumentos de produção, só tem a mão de obra, ganha um salário para isso, vive numa miséria muito grande. Ele que faz o trabalho, ele põe essa máquina, esses instrumentos de produção para produzir. No final, ele não tem acesso à produção, porque a produção é do dono dos meios de produção, a burguesia. Né? Os salários são aviltantes, então a situação dele é paupérrima, então ele vai se voltar contra esse burguês, dono dos meios, donos do capital. Então, vamos chamar de um choque entre capital e trabalho. E aí vão surgir, né, o que nós vamos chamar das teorias proletárias, que é o socialismo. Então, nós vamos, a partir de 1848, perceber aí, né, na segunda metade do século XIX, a luta entre burguesia e proletariado, capital e trabalho. Vamos falar posteriormente né, do socialismo utópico, que são, né, pensadores que vão, né, criar ideias de como diminuir essa exploração do capital ou, né, tornar esses meios de produção comum a todos, numa sociedade ideal que produzia felicidade, riqueza e bem-estar para todos. Isso no campo da utopia, né? Mas, de fato, aí Karl Marx e Friedrich Engels, né, com o socialismo científico, que, da mesma forma que a burguesia venceu o velho, o antigo regime de a revolução, ele vai pregar a revolução proletária. Né, na sua fascinante obra O Manifesto Comunista. Operários de todos os países univos a tomarem o poder da burguesia, tomar o poder do Estado e, consequentemente, tomar os meios de produção. Qual é a preocupação a partir de agora? Ora, vencido as antigas forças, o antigo regime, agora esse mundo em movimento é uma luta de proletários versus burgueses. E a preocupação agora da burguesia é como solucionar o problema. Será que a revolução proletária vai acontecer em algum momento? Então, essa é a pergunta. Mas trata logo essa burguesia de unir forças, especialmente naquela sociedade, ainda que existia uma aristocracia forte, né? Itália, os reinos itálicos, os reinos germânicos, vai promover as chamadas unificações, o nacionalismo, unir forças com essas aristocracias, que agora também já estão aburguesadas, né, a combater a Revolução Proletária. Assunto para nós tratarmos em um outro momento. Por enquanto, um abraço a todas e a todos e fiquem com Deus.